Policial feminino muito braba, passando por unidades operacionais como BME, GAO e atualmente na Força Tática e contando com a verdadeira legião de fãs no Instagram de 80 mil pessoas. É óbvio que eu tô falando dela. Claudinha, senhoras e senhores... Claudinha, muito obrigado, Claudinha, ter aceitado aí. Aliás, você sabe que muita gente tá pedindo, né? Sim, já vieram algumas seguidoras falar comigo e é uma satisfação enorme estar aqui. É massa, né? Quando você tem um trabalho sendo feito e ele é reconhecido, né? Sim. E é claro, você é a nossa convidada especial desse episódio, mas eu não poderia deixar de anunciar também a Loura da Gal. Sabe quem é a Loura da Gal? A Loura da Gal. Quando eu entrei no GAO, a Cabanderesa foi lá. Foi uma das primeiras fãs que eu trabalhei, por incrível que pareça, coincidência. E o referencial é bom? Referencial, você tá doida? Eu posso ser um referencial, mas com certeza a Claudinha é um exemplo lá no batalhão. É um exemplo para a tropa. E também demonstrei nas redes sociais. Mostra bastante com... É aquela velha história de que as redes sociais ela só tá revelando o trabalho que já está sendo feito, né? Claro, ela mostra muito bem nosso serviço, enaltece a nossa instituição, além de dar outras dicas maravilhosas aí para os meninos. A gente vai falar isso no episódio. Então, meus amigos, você que acompanha o trabalho da Claudinha nas redes sociais, aguarda aí que esse episódio tá muito bacana. Mas antes, vamos para os nossos recados. Claudinha, quando você pensa em semijoias, o que vem à sua cabeça? Ei, delicato. Aí sabe muito. Delicato, semijoias. E olha que a gente nem combinou isso. Mas é verdade, a qualidade dos produtos é uma qualidade muito boa. Sim. E olha que interessante, você bem sabe, Claudinha, que a Delicato ela tem planos para os diversos clientes. Então, para aquelas clientes que utilizam a Delicato para comprar e revender, né, para fazer aquela graninha extra é importante, né, Claudinha? Sim, quem não quer, né? Quem não quer, hoje está sendo fundamental, né? Ou seja, a pessoa pode comprar no atacado em grandes quantidades e pode ter certeza que vai revender, vai conseguir ter uma saída nos produtos, mas também vende para o consumidor final, né? E as joias, você bem sabe, são bonitas ou não? Não, a maioria das minhas semijoias é do Delicato, Olha que só. é uma mais linda do que a outra. E em especial para os ouvintes do Policice, veja aí, hein, Claudinha? Os ouvintes do Policice estão com uma moral, porque você pode iniciar esse ano de 2021 com o pé direito, porque você vai lá na loja do Delicato, principalmente a loja da minha esposa, né? Que fica em Vila Velha, na Glória, lá na rua Getúlio Vargas. Mas a Delicato também tem unidades em Laranjeiras, tem unidade em Campo Grande, e você vai ter um desconto especial no balcão lá, quando falar que é ouvinte do Policice. Falou que veio pelo Policice, você já vai ter um desconto além do que tiver praticado naquele mês. Quem souber aproveitar essa condição vai fazer uma graninha e vai economizar dinheiro nesse próximo ano. E o último recado é o recado, claro, dos patrocinadores do nosso Policice. Veja bem como vocês são importantes, porque vocês fazem o nosso podcast se manter de pé, né? A gente faz o podcast com muita dedicação, mas saiba, é chover no molhado falar isso, mas as coisas têm um custo, as coisas têm um know-how, tem um tempo que a gente tem que ficar ali para editar e valorizar as pessoas que se prontificaram a patrocinar a gente nos programas de assinaturas do PicPay. É válido a gente citar os nomes. Então eu quero agradecer o camarada Alexandre Miranda, o Guilherme Bressanelli, o Felipe Ribeiro, o Natanael Sutil, o Pedro Henrique, o Marcos Felipe Rocha, o Wesley de Souza Pereira, o Guilherme Stoffer e, por fim, o Dr. Júnior da CS, advogado brabo aí da CS, que pela sua contribuição ele vai ter o seu comentário ouvido exatamente agora. Meus amigos do Policice, que episódio foi esse com a banda de música da PM? Só a introdução já valeu pelo programa inteiro. Que foi aquilo? Pô, começar tocando bossa nova, bom demais. Sem contar que até o De Souza deu uma arranhada no violão aí. Convenhamos, né? Tocando com 2 integrantes da banda fica fácil, né? E não tem como não ser bom um programa quando tem a banda, né? Fascinante, bom demais, continue assim. Excepcional o trabalho que a banda faz. Gostei demais do programa e quero deixar aí meu abraço
para toda a banda da PM, para todos os ouvintes e para todos os integrantes do Policice aí. Tamo junto, meus amigos. Grande abraço. Esse foi o comentário do Dr. Júnior. Dr. Júnior, muito obrigado. E muito obrigado a todos que se prontificaram a ajudar. Saiba que desde o camarada que está ajudando com R$1 até o camarada que está ajudando com um pouco mais, todos vocês têm valor especial no Policice, e saiba que a gente valoriza a questão voluntária. Pelo amor de Deus, não tira dinheiro da sua casa, que essa assinatura no PicPay não seja algo pesado para a sua vida, mas saiba que essa ajuda é bem-vinda, você está edificando a gente e esperamos que a gente esteja edificando vocês também. Então, sem mais delongas, eu sou o De Souza e você está ouvindo Policice. Já avisei que vai dar merda isso. Dá merda isso. Enfim, nós conseguimos um espaço na agenda apertada dessa moça, hein, Cabandreza? É uma estrela das redes sociais, ela tem bastante compromisso Meu Deus, mesmo, quem me né? dera. Um dia eu vou chegar lá. Não, eu acho que já tá chegou. chegando, hein? Já tá chegando. Claudinha, muito obrigado, cara. Por nada, uma satisfação receber vocês aqui. Pô, show de bola. A gente tem noção que realmente, principalmente o público feminino do Policice, que assim, os primeiros episódios, digamos assim, até o 10º episódio, por falta de contato mesmo, não é? Nossa satisfação é ter o público feminino aqui também, as policiais femininas, dentro do nosso podcast. Mas assim, não tem aquela história de que cueca geralmente fica mais com cueca, né? Os homens, eles conversam entre si, então a primeira coisa quando o pessoal, principalmente o público feminino, notou que não tinha PFEM era, não, queremos PFEM, porque além da questão do espaço ser ocupado ali, que é totalmente honesto e justo, é uma causa justa, Sim. mas é também a realidade. Poxa, o trabalho da Polícia Militar é feito por homens e por mulheres, né? Então, desde então, um nome só vinha nas orientações dos fãs, né? Qual que era, Cabandreza? É a Claudinha, claro. Fico feliz, muito feliz mesmo. Principalmente quando elas vinham no meu privado também falar, hein, você não vai gravar nunca o de Souza, podcast Que lá, massa. quando que vai ser? É irado. Enfim, rolou. Enfim, rolou, estamos aqui. Até porque a gente trabalha na mesma unidade, no mesmo pelotão, então, muito além da Claudinha ter esse enorme número de seguidores, veja bem, ouvintes, não é somente porque a Claudinha tem lá beirando seus 80 mil, que a gente já vai falar disso, né? Mas também eu vejo na prática com os meus próprios olhos, eu atesto a qualidade do serviço da Claudinha, principalmente como uma PFEM que, assim, não come bola pra nenhum homem, faz o serviço completamente. E é isso mesmo, né, Claudinha? Exatamente. Tem muitas pessoas que até perguntam, né, como que faz pra estar ali, se o tratamento com mulher é diferenciado e não é. A Cabandreza tá aqui pra comprovar. Desde a época do GEO a gente já trabalhou juntos. O que dá pra um, dá pra todos. A gente até fala, é uma barca, um só pensamento, é como se fosse um homem. Deu pra um, deu pra todos. Padrão. Os estágios que a gente faz é tudo a mesma coisa, não tem diferença entre homem e mulher. Se eles podem, a gente também. Não, Pode não. muito mais. Desde 2013, né, Claudinha? Você tá lá no Exatamente. 7º Batalhão. Sim. E a gente sempre recebeu muito elogio, até quando ela foi pra lá. Aí, o nome dela foi muito bem cotado. Sim. Eu não lembro qual companhia você trabalhava na época, mas eu lembro que você era muito elogiada lá e foi um privilégio você ter ido trabalhar lá na equipe. Sim, Com foi na certeza segunda foi companhia. Na segunda. Você trabalhava na segunda companhia, que é a companhia da região de Campo Grande, Cariacica, né? Isso, eu fui da patrulha da comunidade, mas eu já cheguei lá falando que eu queria no GAO. Até porque a assunção de serviço na época Que irado. era no batalhão, então todos os dias eu subia lá pra ficar dando meu nome, pra lembrar eles que eu era voluntária. E nesse contexto, a Cabandreza já tava no GAO, né? Já. Já era a loura da Gal, né? Eu entrei lá em 2011, já tinha 2 anos que eu tava lá. Já. E eu Quando chegou o nome dela, foi muito bem Ah, visto que lá, massa. né, pra equipe. E eu imagino que, assim, é muito bacana pra você, por exemplo, que você, Claudinha, que sempre quis ir além no serviço policial, né? Fazer a diferença, principalmente no serviço operacional. Sim. Você observar que já tinha uma PFEM lá e que era tão boa quanto. Eu imagino que a Cabandreza foi um espelho nesse primeiro momento, né? Sim, da época, salvo engano, tinham
4. E eu lembro, as minhas referências eram a Cabo Andresa e a que é atual hoje, Sargento Josi. Sargento Josi, De todas as bacana. duas eram as minhas referências da época. E não só minha, mas de muita gente do batalhão. Elas eram bem cotadas e muito bem faladas profissionalmente. A Sargento Josi é exemplo até hoje, né? Uma ótima profissional. Sim. Ela saiu, não tá mais no serviço operacional. E até hoje é lembrada. Mas ela sempre foi referência. Pô, que irado. E assim, eu faço questão de já iniciar esse episódio falando isso, né? Não há como desacreditar do serviço que vocês, policiais femininas, fazem dentro do serviço operacional. Mas eu também não posso ignorar o fato, Cabo Andresa, de serem 80 mil pessoas no Instagram. É muita gente. Como é que você lida com isso, Claudinha? Cara, se eu for parar a pensar nos números, eu fico até intimidada. Mas eu procuro não pensar. Ali são pessoas que muitas conversam e desabafam comigo quando eu tenho tempo, sim. Quando eu tenho tempo, nem de estar respondendo, porque a vida é muito corrida de todos nós. Mas para mim é muito gratificante. É uma troca de experiência, é uma troca de afinidade e troca de inspiração. Não só eu para as pessoas, mas das pessoas para mim. Que irado, porque assim, a internet, ela banalizou os números. Mas se você olhar 80 mil, é um show do Gustavo Lima, gente. É um show do Vila Mix. Sim. Pra pensar. Sei lá, um Rock in Rio. O Rock in Rio tem um pouquinho mais, sei lá, uns 100 mil pessoas. Mas pensa, um montoeiro de gente ouvindo as suas ideias. Sim. Vendo Que responsabilidade. né? Eu parei pra pensar nisso. Não, isso tem que ter mesmo. Responsabilidade do que falar, do que apresentar, do que indicar. E do que puxar, né, de referência, igual ali eu trato muito. Eu tento muito me policiar na parte de tentar levar o máximo do que a polícia tem de bom, principalmente na área feminina, que é o que brilha os olhos de muita gente. E também dos estudos, né, gente? Que se não estudar, você não vai conseguir estar ali, não. Sim. Então, e é muito interessante também que lá no seu Instagram você mostra para as meninas que é possível. Porque eu acho que você deve ver muito isso, né? Muitas meninas novas que de repente te adicionam e lá no perfil delas você deve olhar lá, futura policial. Olha então, isso. Eu vejo muito isso. Assim, às vezes a gente olhando lá, algumas de vez em quando adicionam também. E adicionam e quando te seguem, te acompanham, elas veem que é possível, mas que não é barato o preço que se paga, né? Isso aí. Então, através dali, acho que você mostra muito bem isso. Que dá o caminho, que se elas realmente quiserem, é só correr atrás, que dá pra conquistar. Vai ter que pagar o ingresso, mas seja muito bem-vindo, porque força de vontade com a sua técnica de estudar, de se capacitar, cara, eu acho que não tem equilíbrio melhor, né, Claudinha? Não tem. Daquela pessoa que gosta, que igual eu presumo que o seu foco seja PRF daqui a uns tempos, né? Sim. Ou Policial Federal. Sim. Não tem nada melhor do que você se identificar, poxa, eu gosto da PRF, eu me vejo trabalhando lá, eu ter esse equilíbrio de, porque eu gosto, é que eu vou correr atrás mesmo. Porque, cara, se você mentalizar, né? Eu gosto muito e não correr atrás e ir, né, gente? Impossível. É impossível. Aí não dá, não vai Será que cair dá de mão certo? beijada, não dá certo. E também não adianta nada você querer, né? Ter vontade e se envolver com coisa errada. Olha né? isso, Você né? quer ser... Tem muito disso também, né, Claudinha? Sim, Muita muito. menina que fala assim, você é policial, mas tá lá com o Zé, o Noinha, O Zé Droguinha, né? Tá lá na firma milionária. Pois é. Aí então, não dá, não bate, dá. não. Isso faz parte da coerência. E meninas, mulheres, se valorizem, né? Nós temos exemplos aos montes aí, ó, Claudinha, Cabo Andresa, que são mulheres que não... Olha sempre de cabeça erguida, por quê? Porque se dá o valor de não deixar ninguém botar o dedo na cara, justamente por causa dessas escolhas, né? Não adianta... Sabe como eu percebo? Eu percebo que às vezes a gente está vivendo em tempos muito bacanas de ascensão da mulher nos direitos civis. Isso é muito bacana. Mas assim, às vezes a mulher que abre a boca e fala em respeito é a mesma mulher às vezes que tá curtindo uma festa, um baile Mandela, vamos falar assim, abertamente. E o que rola nesse baile Mandela, ô Claudinha? É droga, ostentação de arma, E é apologia a ao objetificação da mulher, né, cara? Então, Isso aí. é exatamente isso. Eu vejo que no perfil da Claudinha, essas mulheres que se dão o devido valor e que pretendem fazer a diferença nesses ambientes que, verdade seja dita, a maioria mesmo são homens, né? Mas que
é necessário ter essas mulheres com força de vontade e com respeito mesmo, chegar botando para quebrar, né? Essa é a verdade, como vocês sempre fizeram muito bem, para que faça diferença naquele ambiente e que, dando o seu respeito, você também possa estar ali alcançando o respeito de todo mundo e fazendo a diferença. Tô correto? Sim, até mesmo por ser um ambiente masculino, né? É o que vem de berço. Você deve ter respeito para você ser respeitado. E é um ambiente masculino, a gente não tem que negar, gente, principalmente pra gente que trabalha em tropa especializada, é 1, 2 perfém, pro restante todo homem, então o respeito ele é primordial, independente da esfera. Postura, né? A gente tem que ter postura. Sim. A gente tem que mostrar que a gente tem nosso valor, que a gente se respeita pra ser respeitado. Eu lembro que a senhora falou isso no episódio, né? Sobre Isso, postura. exatamente. Isso é muito bacana, porque, cara, quando a pessoa ela chega com seriedade, pode ser... Isso vale pra homens e mulheres, mas principalmente mulher, cara. Você vê que o ambiente tá ali. Maioria homens. Mas que a mulher chega com postura, ninguém é louco de tirar farinha, ninguém é louco de jogar piadinha, entendeu? Isso aí não... E outra, se não vir, a gente tem exemplos. Se a pessoa não se dá o respeito, igual as minhas seguidoras, por eu ser de tropa especializada, elas têm vontade também de atuar numa tropa especializada, independente do estado de que elas são, né? Se não tiver o respeito, não fica. Não consegue ficar. Eu conheço quem já tomou bonde, é o que a gente diz, né? Toma bonde, não aguenta ficar ou vai pedir pra sair. Perdeu o respeito, já era. Não, você falou tudo e, inclusive, é a primeira pergunta que eu te faço. Você sempre quis ir pro serviço policial? Vamos lá, a Claudinha Paisano. Como é que era a Claudinha Paisano? Onde você trabalhava? Quais os seus anseios? Eu comecei a trabalhar dos 15 para os 16 anos. Eu ainda estava no ensino médio, no depósito de gás da minha família. Na época eu ganhava, eu acho que era coisa de R$7 por 2 semanas. Uau. Era 50 centavos por gás vendido e a gente estava começando, não vendia muita coisa. Dali eu fui trabalhar como promotora de eventos, fiz degustações de vinhos na Rede Carone. Foi por pouco tempo, depois eu consegui um emprego fixo. Aí trabalhei como auxiliar administrativo numa loja de imóveis. Eu já fazia faculdade de administração na época. Isso deve ter sido em 2006, não me recordo a data exatamente. E depois eu encerrei minha carreira na empresa privada da Vivo. Trabalhei lá por 3 anos e meio até entrar na polícia. O sonho já vem desde adolescente. Ah, entendi. Deu pra entender que você sempre ficou no comércio, mas sempre com a mente dentro da polícia, Sim, eu né? odiava o comércio. Nossa, eu detestava. Se as meninas que trabalhavam comigo escutar isso, vai até me mandar mensagem. Eu odiava, mas eu era uma das melhores vendedoras porque eu gostava do salário. Era por comissão, então eu vendia muito, mas não era ali que eu estava satisfeita. Você entende, ouvinte, por que a Claudinha é a Claudinha? Porque, assim, você tá deixando claro que você odiava o ambiente, não gostava do serviço, mas fazia o serviço. Fazia, eu era na Vivo, especialmente, porque ali mesmo eu trabalhei com vendas, nos outros eu era auxiliar administrativo. Posso falar mesmo, que quem é gerente lá hoje foi porque eu dei instrução. Eu era a melhor vendedora. Meu broche, meu cordão era cheio de coisa de destaque. Com decorações, né? Com decorações. Mas isso é dedicação, né? É de você, não é de onde você estava, é de quem você é, né? Sim, você faz tudo com amor. Exatamente. E assim, uma postura de uma mente vencedora, isso parece papo de coach, né? Mas eu acredito muito nessas coisas que, na verdade, você se torna um vencedor não quando você cruza a linha de chegada. É o meio, cara. É o processo. Sim. Então, já dá pra perceber pelo seu tom que você fala que o trabalho você estava sendo feito da melhor maneira possível, embora que seus planos fossem os melhores possível, que é o que hoje eu volto a dizer. Eu enxergo muito isso em você no serviço, que você fala abertamente no seu Instagram, dos seus anseios de sair da PM para ir para uma PRF, né, alçar voos maiores. Mas assim, o seu trabalho, ele continua sendo executado da melhor maneira possível. E me diz aí, quando que foi exatamente essa transição? Você estava lá vendendo linhas da Vivo e falou bem assim, vou entrar na polícia, foi isso? Aos meus 18 anos eu acho que eu era promotora de vendas, mas eu já tinha vontade desde adolescente. Desde menininha mesmo? Não de muito criança, mas coloca aí dos meus 15 pra frente. Eu já tinha vontade.
especificamente para trabalhar no BME, no Batalhão de Missões Especiais. Queria subir morro, aquela coisa de filme que quando a gente entra não é tudo aquilo, mas enfim. Que irado. Eu queria trabalhar no BME. Você tinha parente policial? Não tinha parente Ou policial. seja, essa vontade ela veio espontaneamente, Sim, né? eu tenho uma prima que ela entrou bem depois, até de umas das provas, né, que eu fiquei reprovada, ela passou, mas é uma prima distante que eu não tenho muito contato. Ah, entendi. Então, não teve, tipo, referência nenhuma. Foi minha vontade mesmo. E como é que foi esse processo aí? Você já queria ir, mas... Então, em relação aos estudos, até o segundo ano, eu estava até numa escola particular na época, aí deu um QRM, a mamãe teve que me tirar. Deu um problemão lá. Não especificamente na escola, mas eu tive que sair, Enfim, no caso, e sim. fui para a escola pública. E na escola pública caiu meu rendimento total. daquele jeito, né? Total, eu era muito estudiosa. Vi que na escola pública eu não precisava de esforço para passar. E isso foi, Que triste, né? como é que se diz, nos estudos a minha decadência. Porque eu já tinha bagagem para terminar o terceiro ano, então o que eles falavam ali eu já sabia. Ou seja, eu não procurei nada além daquilo. E não tinha vontade de fazer faculdade. Por quê? A polícia militar não precisava. Eu não sabia a diferença do soldado para oficial. Mas fiz a faculdade, graças a Deus, por conta da minha mãe. E hoje eu agradeço muito ela. Que bom, por conta né? disso, porque senão Isso que eu eu ia não falar. iria poder tentar a PRF. Aí foi onde eu te falei. Eu falava pra todo mundo que era meu sonho, que eu não me via fazendo outra coisa. Mas eu também não pegava o caderno pra estudar. Quando Fosse de vontade demais. Exatamente. Chorei, salvo engano, foi na prova de 2005. Ah, Eu não 2005. tinha 18 anos ainda, faltava poucos meses e tinha que ter 18 anos na data da inscrição. Chorei porque eu não podia fazer. Aí quando eu tinha 18, resultado, nem o edital eu li. Nossa, Chegou Deus. na prova, tomei bomba, fiquei até com ponto negativo. Porque era CESP, né? Exatamente. Na outra prova que teve, ou seja, a segunda minha tentativa, também não li o edital. Aí veio a terceira tentativa, eu comecei a estudar. Aí eu entrei num cursinho, eu estava desempregada na época. Mas só que eu não fiquei um mês desempregada e eu já tinha conseguido outro emprego. Então eu não consegui manter o cursinho, pois eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite e ia pra academia de 10 à meia-noite. Por falta de tempo mesmo, Por né? falta de tempo, exatamente. Tive que abandonar o cursinho. Aí depois eu fiquei reprovada pela quarta vez. Eu fui passar na quinta ou sexta vez, não me Caraca, recordo. Eu fiquei Claudinha, muito reprovada. 4 vezes, mas Porém, é muita resiliência, né? exatamente. Só que aí eu fui e formei na faculdade, aí eu tive tempo, entrei no cursinho. Aí eu comecei a estudar. O que eu corria antes? Eu falava que era meu sonho, mas eu só queria saber de balada, só queria saber dos amigos, só queria saber de festinha. Você só era o menininho que desenhava. Que a aventura no desenhava, papel. exatamente. Eu só Perfeito. enchia a boca pra falar que era meu sonho, que eu não me via fazendo outra coisa. Aí eu fui beirando meus 23 anos, aí fiquei fazendo as contas na minha cabeça. Falei, se eu ficar reprovada de novo, ficar tantos anos sem, eu vou fazer 28 e não vou entrar. Aí eu comecei realmente a cair em si, como se diz, pegar aquela maturidade de me tocar que se eu não estudasse eu não ia passar. Então eu já estava formada na faculdade, entrei no cursinho, me dediquei, reprovei por pouco novamente. Sim. Eu lembro que meus vizinhos, que não era o sonho deles, eu instiguei eles a fazer a prova, eles passaram e eu não. Tanto é que um deles, para você ter ideia, eu ainda estava na faculdade, ele fazia o cursinho, eu chegava da faculdade, eu buzinava na casa dele e ele vinha passar o que ele tinha aprendido no cursinho. Porém, eu chegava muito cansada. Então, dava 10 minutos que ele estava me falando, eu dormia, ele pegava e ia embora. Ele passou e eu não. Aí, na outra, eu continuei me dedicando e, graças a Deus, tive a minha aprovação. Aí foi que deu o check lá, onde que você passou. Mas, assim, você consegue enxergar por que não estava rolando? Porque eu não estava me dedicando. Só rolou realmente quando eu me dediquei. Ou seja, força Quando de eu vontade estudei. demais, Minha força mas... de vontade de estudar, de chegar em casa, pegar matéria, de ler o edital, desmembrar tudo, pegar por foco, fazer resolução de exercícios. Aí eu tive a minha aprovação. E quer outra coisa que eu acho que pode ter ocorrido com você também, é às vezes a ilusão de achar que a base do nosso ensino, do ensino médio, Exatamente. ela é que vai dar suficiente para um conta. concurso. Gente,
Vamos parar de se enganar. Não é, tem que estudar, tem que se dedicar. Igual eu falar das minhas reprovações, eu gosto de falar pra mostrar às pessoas que é possível. Se você quiser, independente do tempo, você vai conseguir. Porém, também tem o reverso de pessoas falar bem assim, pô, mas eu vou ter que ficar tantas vezes reprovado pra conseguir. Não vai, gente. Eu não passei antes porque eu não estudei. Eu não me dediquei. É aquela história do sábio aprender com o erro dos outros, né? Exatamente. Mas aqui, saiba também, eu acredito que não é o seu caso, tá? Mas você não deve se martirizar por esse tempo, porque tudo faz parte de uma maturidade. Sim. Às vezes esse tempo que você não estava na polícia foi um plano de Deus pra você concluir a sua faculdade com tranquilidade. Sim. Enfim, a gente nunca controla essas coisas, mas eu sinto que o que hoje a gente não tem êxito nas coisas faz mais forte. Não, Né? com certeza. Em tudo que todas essas suas tentativas, com certeza fizeram com que a sua vitória tivesse um gostinho diferente, né? Olha você aí. provavelmente dá muito mais valor, além do que Sim. você daria. E é o que ele falou, o De Souza falou. É no tempo de Deus. Acho que as Exato. coisas acontecem no tempo que ele E permite. dou valor mesmo que hoje eu estudo sim para alcançar voos maiores, mas tenho muito orgulho de fazer parte da corporação. Ah, a gente sabe Muito disso. orgulho. Dá pra ver só de olhar em você. As pessoas falam, Claudinha, qual foi a sensação na primeira vez que você entrou na viatura? Eu falei, a mesma até hoje. Quando a gente vai fazer alguma missão que faz aquele comboio, eu até comentei esses dias com os Caraca, meninos. isso é bonito, Eu hein? falei, até hoje o meu coração dispara. Que Quando eu irado. vejo aquele comboio saindo, até hoje. Mas é massa mesmo. Então, ao ouvinte do Policice, eu tenho certeza que você tá ouvindo aí. Imagina, você, meu camarada, que acabou de sair de uma reprovação de um concurso público. Se você ainda tá na idade, cara, calma. Não é o fim. Se a Claudinha hoje, que passa um conteúdo muito maneiro no Instagram, e ela mesmo é a representação de que, assim, é possível uma pessoa que, embora hoje esteja dedicada, antes você não foi dedicada e isso não impediu que você tivesse a vitória lá na frente. Eu acho que isso é um recado muito importante para quem é hoje, agora, ouvindo o Policista, tá lá triste, né? Ficar reprovado não é legal não, né? Não é legal, mas é aquilo. Passa seu momento de luto e ergue a cabeça e vai pra cima com tudo pra aproveitar a bagagem que você já tem, não perder ela e só acrescentar. Ou seja, pegar aquele luto como uma catapulta, né? É Você isso pega aí. aquela raiva mesmo e canaliza isso no momento certo. Porque assim, ficar chorando também Não resolve nada. não vai resolver. Deu certo, Não né, é. Claudinha? Deu certo, deu você tá certo, aí. E vai tá dar certo, aqui. continuar dando certo na sua vida, Vai tenho sim, certeza. se Deus quiser. O meu namorado disse isso é coisa de homem! Meu namorado disse isso é coisa de homem! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Lugar de mulher é onde ela quiser! Você, Claudinha, é do CFSD 2013, né? Então você forma em 2013 e você caiu aonde? Você formou, botou a farda de policial, aonde você foi trabalhar? Aí na Operação Verão de Guarapari. Olha isso. Trabalhando na orla de Setiba, no PO. Dirigindo a Combosa. A Kombi. Misericórdia. Vem cá, você era Vida louca, motorista? ela. Eu era motorista. Caraca, A gente pegava a Kombi no 10º Batalhão e ia até Setiba. Rapaz, tem homem que não dirige, tá? Exato, porque a Kombi, ouvintes, a Kombi tem uma particularidade que ela tem um delay ali na... Ela não tem uma folga, né? folga, ela Uma tem folga. uma férias naquele férias, volante exatamente, dela. naquele volante. E assim, não é só as da polícia não, qualquer Kombi que você pegar, cara, é muito bizarro, porque você gira o volante e não acontece nada. Ai, meu Deus. Não, mas isso não é mesmo. só isso também, né? Você não consegue passar marcha, você não consegue fazer Isso. uma curva, você não consegue fazer É meio nada. doido aquilo, né? Mas e aí? Boas recordações. É boas recordações. Boas Você lembra de recordações. alguma delas? Lembra? A gente até prendeu arma. Prenderam arma com Kombi. Não, me explica então. Ai, meu Deus. A gente perseguiu uma moto com um Kombi. Misericórdia. Pegando. Claro que a gente só conseguiu pegar porque o cara caiu, mas a gente conseguiu, cara. Foi uma perseguição na orla de Kombi. É perseguição com Kombi. É, Até pro perseguição não, cara. acompanhamento. É de acompanhamento. Kombi. É. Até o cara da moto, ele deve contar isso pros outros. Não, porque- exato. Deve Cara, ter vergonha, né? imagina ele chega na quebrada lá, né? Depois que ele foi preso, solto. Ele, caramba, tinha uma policial feminina lá. Que ela tava dirigindo uma Kombi de uma forma tão insana. Vai falar, perdi pro pastel de cana.
Não é. Pois, tem que ir pro ar, cara. É pro pastel e com caldo de cana. Com caldo de cana, exato. Foi mal. A Cabandresa brincou aqui com caldo de cana porque, sem brincadeira, às vezes também quando eu trabalhei na Kombi, na segunda CIA aqui também, chegavam gentes, principalmente os mais velhos assim, achando que realmente era pra comprar caldo de cana. Aí você, né, com todo o amor que lhe é da função, você chega, não, meu senhor, aqui é policial militar, né, eu tô fardado, não tô vendendo caldo de cana. Mas e aí, cara, como é que foi aí? Aí você prendeu, aí você continuou na Operação Verão. Continuei na Operação Verão. Por quanto tempo, mais ou menos? Durou 2 meses e meio. Entre 2 a 3 meses. Entendeu? Nesse período eu até morei lá, porque Guarapari é um pouco longe da minha cidade. Sim. Então a gente juntou os militares recém-formados, alugamos, era 3 cômodos a casa. Isso, e ficamos tudo lá. Aí depois de lá eu vim pra 2ª Companhia, que é do batalhão aqui de Cariacica. Campo Grande ali. Campo Grande, isso. Atuei na patrulha da comunidade. Padrão, pô. Deixei os cabos que trabalhavam comigo doido. Teve um, né, que pediu pra sair. Ele falou que... Você era muito alterada? Ele falou que ele não tinha idade pra trabalhar comigo não, porque eu tava vibrando demais. Já sabia da minha vontade do GAO, sim. Então eu parava o carro, eu queria abordar todo mundo. E fiquei, acho... Também foi entre 2 meses e pouco, mais ou menos. Foi curto o tempo na segunda CIA. Foi curto. Pela minha insistência do GAO, eu ia lá todo dia. Cara, não tinha como... Você era chata, né? Eu fui chata, eu ganhei na insistência. Eu ia lá, me voluntariei na primeira vez. Aí, essa minha prima que eu falei que eu tenho, que é um pouco distante, ela conhecia uma pessoa de dentro do GAO. GAO do 7º, Exatamente. Então, meu nome já estava lá. Aí a Cabandresa falou, pessoas já falavam de mim na segunda CIA, porque eu falava muito que eu queria ir pro GAO. Que irado. Foi a minha referência. Fora o BME, a referência maior era o GAO, até porque era do meu batalhão. É um passo de cada vez também, né? Sim, isso aí. Aí eu fui, me voluntariei, aí depois de um tempo eu voltei de novo. Aí o tenente, mas você já veio aqui. Eu falei, é pro senhor não esquecer. Só explicando, né? Pros nossos ouvintes que às vezes não compreendem, que não estão visualizando essa cena, nós temos ali o GAO, né? A base ali, né? A companhia, a casinha ali. E quem quer ir trabalhar lá tem que se voluntariar. São serviços caracterizados pelo voluntariado, né? Aí o soldado, às vezes moderno ali, que quer ir para essas unidades, ele tem que ir lá de própria vontade falar bem assim, olha, eu estou aqui, eu quero trabalhar com vocês. E é nesse momento que às vezes rola a suga, né? Que tem que ter. Que tem que ter, né? Porque se o cara for muito fácil pra lá também, ele não dá valor, não. Não vai dar valor, não vai valorizar. Não vai nem já ficar, né, Cabo? Não vai nem conseguir ficar, porque depois ele vai ver que não é só, não é só de fotinho bonitinho que vive um grupo operacional. É verdade, é muita treta. Aí, ou seja, o militar, ele vai lá, se prontifica, né? Eu quero me voluntariar, aí geralmente preenche uma ficha lá, mas no seu caso você continuou indo, né? Não foi uma vez só, não. Porque o voluntariado você faz e aguarda. Sim. Mas eu queria tanto, eu não queria, eu não entrei na polícia, não desmerecendo quem é da patrulha da comunidade, mas eu entrei para trabalhar em tropa especializada, então eu queria tropa especializada. Então, recém-formado, eu fiquei doida, eu queria aquilo. Então, eu ia lá, ganhei na insistência e consegui entrar, graças a Deus. Que irado. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, né? Vamos fazer um adendo. O serviço da patrulha da comunidade, ele é tão importante, é complementar, né, gente? Da mesma forma que o serviço da patrulha da comunidade fica muito difícil sem a força tática para dar um apoio, da mesma forma a força tática fica muito difícil fazer o serviço que lhe é peculiar, né, o patrulhamento tático motorizado, sem que os nobres camaradas estejam ali atendendo a população, atendendo o 190, né? São os elos, né? Por isso que eu falo, eu jamais vou desmerecer ninguém. A polícia tem lugar para todo mundo. Se complementam, né? As modalidades de policiamento, elas se complementam. A senhora que está no administrativo sabe muito bem disso agora na prática, né? Com certeza. O início, a atividade fim depende muito do meio, são os né? membros Depende para totalmente, formar na verdade. O corpo, né? Todo mundo precisa. Isso é irado. Ali dentro.
Até porque a força tática, ela atua ali na repressão, principalmente, Sim. né? Sim. A patrulha da comunidade, ela já lida com outro tipo de policiamento, outra... Prevenção, A prevenção, né? Ela conversa com a comunidade, né? Tem as reuniões, então é outra coisa Não, que se complementa. E que é uma interação óbvia ali, que é bacana. Às vezes é o militar da patrulha da comunidade, ele que é proativo pro serviço também, é um militar capacitado da mesma forma. Ele chega e nota que algum comerciante ou alguém da comunidade passou uma informação bacana. Ele, munido dessas informações, porque aquele cidadão teve uma confiança com aquele militar que estava ali mais próximo, estava ali numa abordagem mais amistosa, ele pode repassar essas informações para o serviço de repressão. Então, assim, às vezes a apreensão, ela começa na patrulha da comunidade e termina na força tática. Sim. Mas que todo mundo ali tá cumprindo a mesma missão e entender isso é muito importante. O meu namorado disse isso é coisa de homem! Meu namorado disse isso é coisa de homem! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Lugar de mulher é onde ela quiser! Aí você falou, Claudinha, que entrou no GAO, né, na base da insistência mesmo, foi com muitas aspas aí, chatinha lá, e eles... Deixa eu ver, vou dar a oportunidade pra essa menina aí que ela tá enjoando muito, foi isso, né? Mais ou menos assim. Mas, e aí? Desempenhou um trabalho durante quantos anos lá? Eu entrei no GAO, fiz o estágio, né? Depois tive a oportunidade de fazer o apoio operacional. Que fizemos juntas, né? Fizemos juntas. Ah, foram do mesmo Novembro de curso? 2014, Isso, fizemos 15º. juntas. É outra coisa que precisa explicar pro ouvinte que para você entrar na unidade, você precisa passar por uma série de instruções que se chama nivelamento, né, e estágio, que literalmente é um estágio, né, que você tá ali para aprender, porque é uma rotina diferente, né? Você tem que conviver com a doutrina, né, com os preceitos ali do patrulhamento tático motorizado, mas existe ainda um nível de instrução um pouquinho acima, que é o caso do curso, né? Então, esse nivelamento é só para aquelas boas-vindas, para você aprender. Agora, o curso, eu imagino que foi mais pesado do que qualquer nivelamento aí, né? Fala aí, Cabas. Eu acho que se equivalem, assim, dependendo do nivelamento, né, Sim. Claudinha? Porque quando você chega, você não tem muito noção da doutrina, porque no patrulhamento tático, cada militar ele tem uma função. Tem respeito, Sim. armamento, é uma série de coisas. É tipo, o que o motorista deve fazer? O Isso. motorista faz isso. O que um quarto homem faz? Isso. Aí eles botam na sua cabeça até entrar na sua cabeça. Porque assim, o Isso aí. serviço precisa ser feito dessa forma. Senão não fica seguro, né? Aí eu não sei como é que foi o nivelamento da Claudinha, mas no nivelamento você tem as pessoas ali te sugando, que geralmente é um pouco mais Foi centralizado. com Rangel. Então, como é um pouco mais centralizado, o curso, de repente, em algumas situações, se torna um pouco mais tranquilo. Né? Porque tudo que é centralizado é mais entendi. pesado, Sim, né? e o meu Exato. foi... Filho chora. Foi Lara e Rangel, foi nós três. Ah, o soldado Rangel da sua turma. Isso, Pô, da minha gente turma, boa, gente os dois fina. da minha turma, na verdade. Um abraço, tá, Rangel? Eu sei que você ouve o Policice e eu fico muito feliz, né? O Rangel era um dos caras que entrou na polícia um ano antes de mim e que eu conversei com ele. Pô, e aí, como é que é? Eu era o paisano que perguntava pra ele, né? E aí, cara, como é que é? Não sei o quê. É gente boa, é bom de serviço também, né? Forte abraço. Mas então, aí vocês fizeram o curso de apoio operacional. Sim. E como é que foi isso, cara? A rotina dá uma mudada, mas deu pra colar o brevê no peito, assim, com muito orgulho? Não, nós duas. Colamos a manicaca. A com manicaca. muito orgulho. O curso durou 5 dias, né, Claudinha? É porque o apoio operacional é um uma curso semana. muito antigo, Aham. né? Salvo engano, esse curso aí já tem desde 2007, nessa época Irado. aí, que começaram a ter os apoios operacionais. Aí, inicialmente, eles eram de 15 dias e de uns anos pra cá, eles passaram a ser de Foi 5. reduzido. Né? Então, mas eram 5 dias bem sugados. Eu lembro que no primeiro dia a gente chegou lá às 6 da manhã e saiu o quê? Saiu umas 4, Saímos não o tempo foi? de ir em casa, tomar um banho, trocar a farda e voltar. E a Não deu pra fome? dormir. E a fome? Que fome. Nossa, é Terrível, né? Que fome. Que fome, né? Não existe isso, não. existe, E todo né? dia de manhã a revista, você podia levar obreia, né? Assim, obreia Sim. é um nome de um adesivozinho que cola no alvo, pra quem não sabe, No alvo, né? é. Então é um tapa-buraco. Aí você levava, às vezes, uma Mariola. mariola, uma paçoca. Inclusive, um militar, ela levou uma caixa de paçoca.
Ele achou que ninguém ia ver Ninguém ia ver. caixa de paçoca. Tranquilo. Né? E cada paçoca, cada obreia valia uma completa. E uma completa são 10 apoios, 10 abdominais 10 e 10 polichinelos. polichinelos. Você imagina uma caixa de paçoca. Nossa! Né? E é pra todo mundo, né? Não é só pro abençoado. Ou seja, você não podia levar nada. Se pegasse você com alguma coisa de comer, você pagava e fazia o turno todo pagar junto com você. É isso que eu ia falar. Em cursos assim, é aquela disciplina consciente coletiva, que é na base da porrada, literalmente assim. Uma marmita pra 3. errou. É, isso aí. Um errou, todo mundo vai pagar, né? Até quando o rapaz lá, o menino, ele achava que suplemento era alimento, né? Ele tomava uma cafeína e achava que ia ficar o dia todo ligado. Nossa, É. sim. E ele, aí teve uma hora que ele não aguentou. Sim. Foi tenso, foi Eu triste. dei um pouquinho de sorte nos últimos dias. Eu comia muito, eu sentia muita fome. Uhum. E os últimos dias foi... Os últimos não, acho que foi o terceiro dia, né? Tinha muito gás. Aí o pessoal não queria comer, senão eu ia botar pra fora. Deus. É, tinha de tudo, tinha a Aí GoPro. que era uns uma dois pedra lá enorme. me deu um pouquinho do dele. Aí foi o dia que eu comi bem. Mas a gente até nem procurava nem comer tão bem, porque você tá fazendo muita atividade que você Sim. não pode ficar com a barriga tão cheia, né? Eu acho que o nível de estresse e o nível de também de instrução de uma forma plena, assim, eles levam a gente ao limite, né? As Sim. pessoas que foram para esses cursos, eu fiz o nivelamento, né? Eu não fiz o curso, porque não teve curso ainda do apoio operacional, desde quando eu entrei na Força Tática. Mas você percebe que a ideia da instrução é levar você ao seu limite do estresse, o limite do mau humor, porque assim, você ficar sem comer, tem pessoas que não sabem lidar com isso. Frio, fome, sede, né? Eles molhavam a Sim. gente, botavam Olha na aí. sala um condicionado em 16, assim. Super normal. Você com fome, com frio, com sede e com sono. E com sono. E o objetivo é exatamente isso, vai levar o cara ao limite, e se ele souber lidar com isso, o psicológico, né, se souber não aloprar, ele vai ser provavelmente um bom policial na rua também. Porque isso acontece na rua. O tempo hoje tá todo. chovendo, se você tomar uma chuva na rua, pegar uma ocorrência e ficar agarrado lá no DPJ, você vai ficar com fome, com sede, Com frio. com frio. Exato. E acontece muito, tá, galera? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Então vocês concluíram, né, com louvor mesmo, esse curso de apoio operacional. Então os seus seguidores, quando vê a fotinha lá que tem apoio operacional, é por causa disso, né? Sim. Inclusive, é um dos meus desejos de fazer aqui um episódio do Policice, só contando fatos específicos desse curso, porque é sempre um evento inesquecível pra quem passa, né, cara? No final acaba... É inesquecível mesmo, no final acaba até sendo engraçado. É rendendo pelas coisas boas que a gente risadas. A foto do último dia a é linda. foto é Nossa, é maravilhosa. inesquecível aquela foto. Eu tô maravilhosa. É quando passa no contra-emboscada? A gente tá lindo. No final mesmo. É no último dia. né? Na Tá todo mundo conclusão. na- No dia de colar a manicaca. Isso. Ah, entendi. Aí tiraram uma fotinha lá, sensacionosa, que tava todo mundo feio. Ainda bem que tava todo mundo feio, né? Todo mundo acabado, né? Mas que bacana, hein? Aí você ficou quanto tempo no GAO, Eu Claudinha? fiquei por 2 anos e pouco. Eu quis ficar um tempo a mais, até mesmo pra fazer meu nome, né? Aí deu uns 2 anos e pouco, eu decidi me voluntariar no BME. Aí eu fui pedir autorização. Meu comandante na época Sim, tinha sim. sido do BME. Ah, então ficou fácil. Ficou fácil. E por eu já ter trabalhado no GAO, foi fácil entrar. Uhum. Eu lembro na época eu tava de férias. Eu tive que entrar em contato com ele pra pedir autorização. Fui no BME, me voluntariei. Na outra semana, tipo, no boletim próximo do que eu fui voluntário, meu nome saiu. Eu estando de férias. Já com Uau. o nome, eu tava de férias, acho que foi em outubro. Eles iriam ter um nivelamento de ingresso, né? Um curso de ingresso em fevereiro. E o meu nome já tava lá. Já tava pronto. E com certeza o seu tempo de serviço e a sua experiência influenciaram. Até porque quando Sim, você vai lá muito. fazer a ficha, eles te perguntam quantos elogios você Uhum. tem, que curso você tem, onde você trabalha. Sim, não, GAO foi minha escola e foi a minha ponte. E que Ali eu escola, fiz meu né? nome, Bacana. Que escola, trabalhei com os melhores. Que massa. O serviço, ele é diferente do BME, né? São finalidades diferentes, mas eles se comunicam, né? Sim. Às vezes a mesma disciplina, no contexto de grupo, isso é muito importante. Então é por isso que provavelmente quando eles olharam bem assim, pô, casou com uma luva aqui, né, a Claudinha? E provavelmente precisa de policiais femininos Sim. também, né? Tem isso aí? Sim, lá tava bem carente de policial feminino.
Tanto é que teve um período que eu era a única PFEM do pelotão. Em quantas pessoas? Em quantos militares? Contando com quem... A gente conta com quem tá de férias, né? As folgas, bota aí uns 32 militares. Caraca, de 32 a uma policial feminina. É isso aí. Era uma honra pra eles, né? Ter a Claudinha com eles. Caraca. E o orgulho pra mim. Ou seja, só concretizou aquilo que você já queria desde Sim, quando já queria. paisano. Lá fui muito realizada. Depois entrou mais 2 PFEM, a gente ficou em 3 no grupo. Por fim, nós éramos em 4, porque no finalzinho tinha uma comandante que era feminino, era um tenente feminino. Olha só que massa, Sim. que irado. E lá no BME, cara, era irado demais. A gente fazia instruções, a gente tinha o TFM, que era bem didático, a gente nadava, a gente corria. Tinha um patrulhamento à noite, então fui bem realizada. Em 2017, a gente teve o desprazer do batalhão ter sido extinto, né? Aí foi criado, juntamente com ele também, foi extinto o GAO. Hoje não tem mais o GAO. Sim. Grupo de Apoio Operacional, conhecido como a GAO. E foi criado as Forças Táticas. De lá eu fui pra Força Tática. Voltou pra Força Tática. Voltei pra Força Tática. Foi a primeira barca de Força Tática numa Kombi. Ah, não, A Kombi sério? me persegue. Primeira equipe de Força Tática foi a 12ª Companhia de Entendi. Jardim Camburi, que inaugurou a Força Tática. E não tinha viatura. Foi na Kombi. Ainda sobre o BME, que eu acho muito importante, você falou que quando era paisano, quando era da sociedade civil, né, vendendo linhas da Vivo lá, você já se imaginava com um camuflado do BME. Sim. Como é que foi vestir isso pela primeira vez, cara? Pra mim foi um orgulho muito grande. Foram 45 dias de estágio. O ingresso do BME ele é mais extenso. Pra fazer jus, vestir o Pra camuflado, fazer né? jus ao camuflado. Foram 45 dias. E foi o meu sonho realizado 2 vezes. A realização de entrar na Polícia Militar e depois a realização de ter ingressado no BME. E o ambiente lá? Era um ambiente bacana? Sim, era uma família. Era uma família. Porque eu percebo o sentimento de orgulho dos militares da Rotan, que ainda hoje terminou a Rotan na mesma época, né, do BME. E ainda hoje, esses camaradas, eles batem no peito e falam assim, não, eu era policial de Rotan. Isso é o seu namorado, Sim. né? Inclusive, tem muito orgulho disso. Muito. E da mesma forma, eu vejo esse anel que tá no seu dedo, ele é do Sim, BME, correto? do BME. Isso aí. Honra, fibra, denodo e moral. Ou seja, quando concluiu ali, vocês simbolizaram isso no anel, fizeram... Não, o anel já tinha. Já existia ele do batalhão. Ele é oriundo mesmo do batalhão, ele tem uma numeração. Ah, que então, irado. Já é uma tradição, Já é então. uma tradição. O anel já era tradição, não foi feito depois, não. Mas falar de lá foi mesmo orgulho. Falar hoje é emocionante. Que irado. Porque foi tirado nossa casa, né? mas... Você voltaria todas- se amanhã voltasse com o batalhão? Você no Voltaria. outro dia tava lá, se voluntariando? Se me chamasse, voltaria. Ah, que Com massa. certeza, né? Vai dar Pergunta mole, boba, né? Com toda certeza. Era bom demais. E é bom, assim, existem coisas que o ouvinte, ele já deve imaginar, mas foge da nossa alçada, né? E o nosso papel deve ser desempenhar a função e continuar trabalhando no mesmo nível de excelência, né? Sim. Mas é inegável que, poxa, se tivesse de escolher de manter o BME até hoje, né? Poxa, eu acho que a sociedade capixaba tem aquele saudosismo. É claro, o BME continua na CIMESP, né? Sim. Continua fazendo um trabalho tão eficiente quanto, mas, poxa, o BME era o BME, né? Eu imagino a sua sensação, né? Quando você não vestia mais aquela farda. Deve ter sido bem Foi. triste. Não foi boa. Foi onde até... Mas é aquilo, Deus não escreve nada por linhas tortas. Eu já era formada, eu sou formada na faculdade desde 2010. E muitas pessoas falavam, estuda para PRF, você tem ensino superior, por que você não procura algo um pouco a mais, né? E eu não, era igual aqueles burrinhos de freio, não, eu quero polícia militar, eu quero BME. Então, eu acredito muito que Deus não faz nada em vão. Se não tivesse ocorrido isso, eu estaria acomodada lá até hoje. Então, eu fiquei muito triste, foi tirado nossa casa, mas tive a oportunidade de retornar aos estudos
e tentar alcançar voos maiores. Às vezes é aquele chacoalhão que a vida precisa Foi dar, isso aí, e uma mega chacoalhada. né? Aquela... Coloca chacoalhada É verdade. mesmo. Que às vezes... Mas aí já aconteceu uma vez essa chacoalhada na sua vida, né? E deu certo. Sim. Vai dar certo agora de novo, Vai com sim. certeza. Que irado. O meu namorado disse isso é coisa de homem! Meu namorado disse isso é coisa de homem! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Eu disse sai da frente, pega o teu beco e some! Lugar de mulher é onde ela quiser! Então, a Cabandresa falou muito bem sobre, às vezes, esses chacoalhões, eles catapultam a gente para coisas maiores, né? E eu imagino que foi por causa disso também que você começou a ter um trabalho mais ativo nas redes sociais. Você já tinha rede social na época do BME? Como é que era? Sim, eu já tinha um Instagram. Eu fiz o Instagram em 2015. Entendi. Então eu colocava um pouco do mundo militar, mas tinha muito mais da minha vida pessoal. O foco não era, por exemplo, concursos. Não, o não era foco concurso. Até porque você não pensava em sair da Polícia não, Militar. nem pensava. Entendi. Mas nesse início aí você já tinha alguma ideia de influenciar pessoas ou era só hobby mesmo, assim? Sim, influenciar as mulheres. Na época, uma mulher no batalhão de missões especiais era Sim, Diferente. era diferenciado. Com Eu postava certeza. uma foto, todos os perfis de policiais femininas repostavam na hora. Tanto é que o meu primeiro boom de Instagram foi nessa época. Porque as pessoas olhavam pra mim com o mesmo brilho nos olhos, talvez, do que eu tinha de estar lá. Então, quando eu postava uma foto, eu tenho algumas fotos da época que era só eu de Pefém, com aquele monte de cara gigante, e eu pequenininha, magrelinha ali no meio deles. Cara, as meninas ficavam... Piravam, né? Piravam. Então, começou ali não por influenciar em relação a concursos da minha parte, Sim. mas sim que era possível também se as outras pessoas quisessem Elas chegarem estar ali. onde você estava, Sim. né? Isso é bem legal, né? Porque Sim. antes você olhava e agora eles estão te olhando. Olha isso, né? Elas estavam te E olhando. outra, na nossa época, você tá aqui de prova, a gente não tinha essa oportunidade de hoje, de redes sociais, de você ter um acesso com algum policial, Não, principalmente feminino, e você conversar, falar, pô, é meu sonho. Como é que é da própria policial te dar essa força? Na nossa época tinha o Facebook, mas mesmo. não tinha assim, isso. Nem, quando eu entrei, eu lembro que eu tava no CFSD ainda, e eu era muito nova, né? Assim, eu não sabia nada da polícia. Não conhecia ninguém, nada. E eu vi uma mulher, era uma loura. Eu nem lembro, nem sei quem é essa pessoa. E ela tava numa viatura do GAO. Então não tinha internet, assim, tinha internet, óbvio, né? Porque eu não sou tão velha assim, mas não tinha Instagram, não acesso tinha. fácil. Acho que é a época do Orkut ainda, sei lá, começando Caraca. o Facebook, Internet 2009. raiz. Então eu vi ali aquela Pefém e eu falei, nossa, eu quero aquilo ali. Eu me espelhei naquilo ali. Né? Então eram bem menos, realmente. Era bem menos. Na época os celulares não tinham essa resolução Exato. de hoje. Não Então tinha que tinham. ter câmera para poder Então, tirar foto. quando você ficava começou tudo mais difícil. a ver outras pessoas, e com certeza agora, com a internet, é totalmente diferente, é muito maior a visibilidade. Sim. Na minha concepção, uma coisa que mudou pra muito melhor, né? É, às vezes, essa proximidade com a realidade, né? Igual, por exemplo, quando eu entro no perfil da Claudinha lá, pra acompanhar a rotina dela, né? Hoje ela fala sobre concurso, mas imagina nessa época que só falava sobre a rotina de ser uma policial feminina nesse ambiente especializado que é dominado por homens. Beleza. Aquilo é realidade, aquilo é de verdade. Não é meramente igual, por exemplo, as turmas... A sua turma, por exemplo, provavelmente teve uma influência muito grande do Tropa de Elite, né? Sim, sim. Eu tinha 2 anos, acho que o filme Exatamente. O filme foi em 2007, por aí. Então eu imagino, eu tenho certeza que o CFSD de vocês foi uma metralhadora de bordão do Tropa de Elite, né? Sim, sim. Era Mas, muito. olha só, até o Tropa de Elite, que é um filme muito bacana, muito real ali, né? Tem muita maquiagem ali. O que a gente tá falando hoje e que as pessoas estão tendo privilégio, a pessoa que acompanha o conteúdo da Claudinha, por exemplo, tá tendo privilégio de ver a realidade. Às vezes a realidade que às vezes nem é tão bonita assim, Sim. né? Às vezes quando pega o seu baixo, porque o alto todo mundo bate palma, mas quando você tá triste lá, que você não quer fazer uma postagem, você não quer, né? E é louco isso, né? Sim. E uma coisa, Claudinha, que eu tô lembrando aqui,
ainda sobre o BME, você tinha plena confiança daqueles brutamontes lá? Porque você falou mesmo que os caras eram muito, tipo, era muito diferente a sua compleição física entre mulher, pequenininha, magrinha, e os camaradas geralmente só marombeiro e tal. Sim. E aí, como é que eles confiavam O mesmo? estágio, ele é justamente pra isso. Ele vai nivelar pra ver a sua personalidade, pra ver o seu psicológico. Então, quem entra na corporação, a gente tem plena confiança um no outro. Independente de ser homem, independente de ser mulher, Sim. independente de ser Olha que alto, bacana. baixo, magro, forte. Porque é a mesma coisa da modalidade, né? Não tem que ter o grandão, mas tem que ter o pequenininho lá também. É isso. Porque tem lugar que o braço dela vai, entra, que o do grandão lá que não o- vai. é. Isso faz alguma diferença. E já aconteceu. Tem um vídeo seu, que às vezes eu já vi no seu Instagram, você subindo numa laje. Isso. Imagina o polícia levantando um homem lá de 150 quilos, um grandão malhado lá. Pô, difícil, não, tem que ter. exato. Tem os lugares de difícil acesso, ou seja, a polícia tem lugar pra todo mundo. O Alvernais falou isso no nosso episódio, ô Cabandresa, que homens e mulheres são diferentes, isso é óbvio, né? Porém, isso não significa que a gente não possa tornar eficiente essa relação. Pô, é impensável você achar que, poxa, eu vou pegar o que a mulher tem de melhor oferecer dentro do serviço policial e que o homem faz ruim pra caramba, entendeu? Pô, tem coisas que vocês fazem, e não só, né, de relação interpessoal, mas exatamente isso. Às vezes tem uma destreza maior do que às vezes, né, os caras grandão lá, todo travado, não vai vai conseguir, né? Então, não é meramente, ela é mulher, ela precisa só fazer o serviço X ou fazer o serviço Y. Não, cara, é uma coisa natural de vocês se complementando. Cara, não tem coisa mais bonita de você ter uma equipe unida e diferente, né? Uma equipe unida e diferente. Aquele camarada mais intelectual, aquele camarada mais guerra, aquele camarada que vai organizar tudo, né? Cara, é isso. Eu acredito muito nisso e acredito que rolava isso, né, na sua época. Sim, sim, muito. Tem que ter um complemento, né, ali dentro da viatura. Igual a Claudinha falou ali, né? Quatro cabeças, você falou mais um só cedo, né? pensamento. Às vezes o cara tem um grandão, que pra assustar, né? Tem um cara que às vezes tem... É mais ou menos, mas ele é inteligente, ele tem aquela visão A diferente. sagacidade. Uhum. E tem o outro que é o teimoso. Quer dizer, ele não vai desistir de procurar uma droga ali. Exato. Não larga o osso, né? O motorista vai ter a habilidade ali de ter, né? Uma Tem que ter, frieza, tá? Tem Se que ter. Se completam, for tem todo que mundo ter. igual se for os 4 brutamontes, só vai assustar. Sim, exato. Não tem como, não. Até Falou porque o tudo. serviço policial, ele é calcado muito em técnica jurídica, conhecimento jurídico. E, cara, isso eu bato na tecla muito porque, assim, você tem que saber o que você tá fazendo, mano. Né? Antes de agir, e agir é importante mesmo, né? Ir pra guerra é importante, mas saber o que você tá fazendo e ter uma equipe plural, uma equipe que vai dar pontos diferentes sobre a mesma coisa, né? Pô, às vezes um ponto que uma mulher pode dar pela sua vivência, né? Pelo seu olhar do mundo, vai ser totalmente necessário para uma ocorrência X. Aquela ocorrência que a senhora contou no episódio sobre ocorrências marcantes número 2, a sua sagacidade de ir lá na criancinha, né? E que foi o que permitiu a prisão daquela quantidade de drogas, né? Então, isso é o exemplo do que a gente está falando de militares se complementando mesmo com as suas diferenças. E você fazia questão de transmitir isso no seu Instagram nessa época, né? Sim, muita questão. E muita gente se identificava, só por uma curiosidade, quantos seguidores tinha nessa época, Claudinha? Na época eu tinha cerca de entre 8 e pouco, 9 mil. Caraca, 9 mil, mas a É gente... muito também. Mas a gente tá falando de uma época onde que o Instagram não era bombado. Sim, já tinha bastante. Uau. Porque o Instagram começou a bombar agora, de 2 anos Concordo, pra cá. Por exato. aí, né? E olha lá ainda. Era beirando os 9 mil seguidores. E assim, verdade seja dita, hoje o Instagram você tem meios daquilo ficar mais gostosinho, né? Digamos Sim. assim, de às vezes um patrocinador enviar algum produto pra você, ou alguns mimos assim, né? Eu acredito que a Claudinha não tá rica meramente com o Instagram, embora mereça, né? Embora Claro, mereça estar. Mas nessa época eu acredito que foi por amor mesmo, né? Não, era amor mesmo. Era amor e a troca de admiração mesmo. Você vê as pessoas admiradas e você poder mostrar que é possível. Receber esse feedback de como você pode estar mudando as vidas das pessoas, né?
E desde essa época você acompanhava esses feedbacks das mulheres, por exemplo, ingressando nas carreiras policiais, te dando essas respostas, né? De tipo, olha, pelo seu canal eu entrei na polícia. Você teve isso aí desde essa época? Na época eu não tive, eu tô tendo atualmente. Na época não era só sonhos mesmo. Eu tenho Só admiração. Só admiração. O que também é válido, né? Sim, com certeza. Até porque nessa época você não focava tanto nessa questão do concurso, né? Não focava. Eu focava que ali, se eu falava assim, se eu entrei, qualquer um também pode. Basta ter força de vontade, basta ter persistência. Então eu colocava o caminho, mas não focava em concurso. Entendi. E quando você virou essa chave, porque hoje você é uma das referenciais, pelo menos aqui no Espírito Santo, de... Primeira coisa, quando alguém dá um estalo assim, ó, eu preciso de alguém para me dar alguns bizu de concurso. Pode ter certeza, eu já ouvi várias pessoas falando, pô, Claudinha, isso é unânime. Quando que você teve essa chave de ir para esse lado, de ajudar as pessoas no concurso, não meramente mostrando o seu dia a dia? Em 2017, eu continuei mostrando o meu dia a dia ali. As pessoas viram a modificação da Claudinha, que era do Batalhão de Missões Especiais, a Claudinha que saía muito. Eu fiquei mais caseira e os estudos. Então já teve uma modificação. Depois eu fiz um Instagram somente focado para concurso. Entendi. Que foi onde eu ia fazer a minha trajetória. Eu ia usar ele como meu diário de passaporte da Polícia massa. Militar para PRF. Aí deu um boom. Ali foi onde que eu vi que o Instagram, ele é surreal, sabe? Que irado. Então, com pouco tempo, já tinha batido seus 20 e poucos mil Que seguidores. E, Nossa, porém, Deus. foi passado em 2019. Esse Instagram, ele foi desativado. E eu voltei com o meu pessoal. Automaticamente, as pessoas que já sabiam o meu nome, apesar do Instagram, na época tinha outro, veio, então migrou essas pessoas, deu um boom no que eu já tinha e ali eu intensifiquei a carreira em relação a concursos. Ou seja, você está falando que nesse decorrer desses 2 anos, sei lá, de 2017 até 2019, foi uma transição natural, né? Foi. Não foi algo que você chegou bem assim, analisou os gráficos e falou bem assim, ó, agora eu tenho que ganhar dinheiro com esse trem aqui. Não. Foi quando eu passei pro meu pessoal, que aí foi automático. E é bem legal que você não só fala assim, galera, vamos estudar. Você não é isso o seu Instagram, né? Que aí você é fácil, né, pô? Você mostra e você marca até horários, né, pra estudar Sim, junto pra com seus seguidores. Isso é muito legal. Muito legal muito mesmo. legal que a gente dá força um ao outro e você não vai falhar. Porque se eu boto, vou começar por volta de 8, no máximo 10 horas. Eles estão ali esperando. Mas vem cá, começar 10 horas da noite, tipo, do verbo passar a madrugada estudando, é isso mesmo, Claudinha? É isso aí, o famoso madrugadão no papiro. Que moral, hein, Claudinha? Que massa, cara. Isso aí. E vem cá, tem alguém que acompanha você nessa... Muitas pessoas. Não é alguém, né? São várias Não, pessoas. São Alguém. muitas pessoas. Muitas pessoas. É mesmo? Inclusive, se eu não marco, já me cobra. O pessoal te cobra, Já né? me cobram. Será que ela já desistiu, Ei, você vai tá indo pra fazer isso? balada? Não, eles cobram em relação. Você vai fazer madrugadão, você tá estudando qual horário? Pra migrar no mesmo entendi. horário pra estudar junto Isso comigo. é bom pra você, né, também, Sim, me porque você incentiva. te incentiva. Você cria um Incentiva. compromisso com as pessoas, então Isso você não aí. pode furar Não esse compromisso. pode. É como se fosse uma aula, mas não é, é presencial. Eu na minha casa, a pessoa Cada um, Sim, só sim. cada um, Cada mas um. tem que fazer, É né? isso aí. Até porque essa fagulha é esse incentivo pro seu objetivo pessoal, né? Você tá edificando as pessoas, inspirando, mas sem esquecer também que você tem seu objetivo. Sim, Eu com acredito que certeza. você fala isso também pros seus... Sim, eu falo muito em relação ao horário. O meu horário é noturno, porque eu sou uma pessoa noturna. Vai fazer 8 anos já de briosa. E esses 8 anos foram de escalas noturnas. Então você não pode pegar a sua realidade, que é acordar 6 horas da manhã pra estar no serviço às 7. Chega às 5 pra você querer virar a noite comigo. Não, é. Entendeu? Então, Aí é loucura. é aquilo, cada um no seu, mas que é possível se adaptar. E o conteúdo, ele vai estar lá, né? Exatamente. Da mesma forma, não essas precisa de dicas. você estar estudando no mesmo horário que eu. Não precisa da gente estar fazendo a mesma quantidade de estudos. É você ter o seu compromisso e a sua qualidade na hora que vai sentar para estudar. Mas eu imagino que é muito mais legal quando se junta o galerão, Com né? certeza, com certeza. Caraca, eu imagino a satisfação de igual, por exemplo,
Eu chego, tenho uma ideia, né? Percebe? Você tem uma ideia sua, às vezes, de fazer virar a madrugada. Aí quando você vê, tem, sei lá, quantas cabeças te acompanhando? Umas 50? Ah, daí pra mais. Daí pra mais? Daí pra mais. Rapaz, eu imaginava que eram muitos, mas 50 Mas, tipo, pessoas. Não, é daí pra mais. Tem muitos estudantes Caraca, ali. Claudinha. E como é que isso na sua cabeça? Porque eu ia ficar todo bobo, né? Aí eu ia ficar todo... Não, quando eu me marco, geralmente me mandam foto. Eu fico orgulhosa por eles. Me manda foto lá comigo. irado. Ó, eu tô aqui. Às vezes você vê que a pessoa que também chegou cansada do serviço, mas tô aqui. Tem gente que também é escalou do turno. Então, pô, você me deu forças pra estar aqui. Me manda foto. É muito gratificante. E já teve resultados das pessoas que te acompanham? Já teve resultado, já. E como é que é receber isso, hein? A pessoa, eu imagino que a pessoa tá muito feliz, né? Realizada. Sim. E quando, a partir do momento que ela tá ali com a gratidão pelo que você fez por ela, né? Na verdade, ela trilhou o caminho, mas você teve uma contribuição ali. Sim, tem pessoas que eu fico sabendo e tem as que são diferenciadas, que tá sempre ali, então a gente acaba realizando uma troca e eu acabo também sim. vendo a rotina da pessoa. Aí tem uma que é dessas que eu sei, que passou na Polícia Civil de São Paulo, Uau! que é a Adri, e ela continua estudando pra PRF. Ela continua estudando. Continua estudando. E olha Isso que... aí, seguidores da Claudinha que forem aprovados em concurso, por favor, chamem ela pra festa de formatura, tá, Exato, gente? Por vai. favor. Por Pô. favor. Pô, que massa, cara. E você vê que a pessoa, ela tá tão focada, porque, se você for olhar, ela passou o quê? Pra agente da Polícia Civil de São Paulo? Não, ela é escrivã. O escrivão. Ui, desculpa aí. Pô, é uma carreira legal pra caramba. Talvez poderia até se aposentar ali, né? Mas não, ela quer continuar. Pô, que A irado. escrivã, quando ela passou, pegou... É muito engraçado. Que a gente tem referências, né? Pega como base. Ela veio me perguntar, Claudinha, qual que é a sua arma velada? Que essa daqui é muito grande. Que massa. Não, ela... Minto. Ela não falou assim. Ela falou como que eu fazia pra andar com a minha Aham. arma. Eu falei, olha, eu tenho a minha, que é menorzinha, que é velada, minha particular. Aí ela, caramba, eu vou ter que comprar. Não deu 2 semanas, ela tava com a dela. Ela comprou. Tá com a dela. Que irado. Porque você vê na prática ali, né? Sim, e a sim. pessoa que ela tava... E, de fato, ela te acompanha desde quando ela começou a estudar, né? Seria isso? Sim, não sei de fato o tempo, mas tem bastante tempo que ela tá me Bastante seguindo, tempo que ela tá sim. roendo o osso ali. Sim, sim. Bem É. dedicada. Ah, bicho, eu ia ficar muito ficar muito boa, nojento, hein? Rapaz. Não, eu penso que curso de formação, Deus me abençoe com a aprovação, vai ter muita gente que a gente Do já... seu lado, Sim, verdade. que a gente já se conhece. Verdade. Pensa, na Polícia Militar eu entrei sem conhecer nada. Tinha Uhum. poucas pessoas que eram conhecidas. Fui pro GO sem conhecer ninguém. Fui pro BME conhecendo, na época, 2 parceiros que era do GO que foi comigo. Aham. Mas a tropa em si mesmo era tudo muito novo. E pensa na PRF. Nossa, Chega lá, meus cara. seguidores. Vai ser Já- bom Aí demais. dá pra ver no rosto Já dela. sonho. Assim, quando ela Né? fala PRF, os olhos dela Brilham, né? Já sonho. E vem cá, esse sentimento pela PRF, né, alçar um voo maior, ele veio naturalmente ou foi assim? Foi de uma hora para outra com a questão do término do BME ou naturalmente foi crescendo esse amor? Não, foi com o término. Aí veio o Foi amor com abrupto tudo. mesmo. Foi com tudo. No que antes seu coração pulsava mais para PM, Polícia Militar do Espírito Santo, terminou o BME ali. Não pulsa na mesma intensidade. O meu sonho, ele foi realizado. Aham. Foi a PM. A história foi bem contada, foi né? bem Você não tem contada. birra, você não... Não, eu realizei. Eu estou no meu sonho realizado. Hoje eu quero um salário maior. Me identifico entendi. com o trabalho. É um trabalho bacana. Que irado. É um voo mais alto que eu quero Uhum. alcançar. Mas de realização, eu sou realizada onde eu tô. E uma coisa que eu tô pensando aqui é... PRF, você sabe que é no plano nacional, né? Sim, E aí, é isso vai que brilha abandonar- meus olhos. Sim. Vai abandonar papai e mamãe. Se der, vai junto comigo, senão eu venho Sim. passear. Mas é algo que também brilha os meus olhos na PRF, é isso. É isso. Gosto Que muito de interessante. viajar. Ela quer ir lá pro Amazonas. Ela quer ficar com a Eu tribo fiz, indígena. a última prova foi exatamente lá, foi em Manaus. Nossa Caraca, A Claudinha. a última prova da PRF eu fiz em Manaus. Mas o que ocorre? Você tem que pegar os pontos pra você ver que aquilo ali também é pra você. Isso que eu penso. Então, meu sonho
acabou o BME, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu gosto da polícia militar, mas do mesmo jeito que acabou o BME, daqui a pouco eu vou pra outro, pode acabar pra outro. Ou seja, eu me alertei. Então eu tinha que pegar pontos do que eu ia gostar. Falei, PRF tem um salário bom, é uma profissão valorizada. Sim, sim. Eu vou poder trabalhar um tanto num estado, se eu quiser ir pra outro, eu vou pra outro. Ou seja, eu vou poder viajar. Mobilidade, né? Mobilidade. Que maneira. Então foi um dos pontos também que cresceu os meus olhos. Eu não sou um pouquinho desgarrada, então se tiver que ir lá pra Manaus, como eu fui lá fazer a prova, Você vai mesmo. eu vou. Não, realmente, deve ser muito interessante, né? Trabalhar uma época lá, não sei aonde, depois no sul do país, e conhecer culturas, né? Porque o Brasil é muito rico em culturas. Sim, Se você conhecer muito. alguns estados, você vai conhecendo, cada estado tem uma E cultura quando eu diferente. fui fazer essa prova, me encheu mais os olhos ainda por essa questão que você falou, a cultura. A gente acaba vendo que a gente não conhece muita coisa. Caraca. Muita coisa diferente. Ela é muito longe, gente, é muito longe, muito longe. Eu fiquei, quente, caramba... né? E quente, mas tipo assim, de avião, um lugar muito longe de avião, dentro do Nossa. nosso país. Então, meio surreal. Então, abrilhantou mais meus olhos pra querer. Imagina a riqueza pessoal, você conhecer uma cultura totalmente diferente, porque a Andresa falou isso. O nosso país é um país formado por vários países. Isso é fato. Quando você vai, por exemplo... às vezes você encontra com militares da Força Nacional nos DPJs da vida, e às vezes os termos que os caras falam, você não consegue entender, como se fosse outra linguagem, né? Isso é bem louco. E assim, isso é curioso, porque não são todas as pessoas que são fáceis assim de desprendimento, né? Tem pessoas que têm raízes naquele local ali, né? E que, eu assim, sou uma dessas pessoas. sei- Eu nunca nem estudei pra prova de outros estados, assim, não tenho vontade nenhuma. seria... Não consigo. Se fosse o caso da senhora passar, por exemplo, na PRF, seria aquela pessoa que estaria cumprindo a sua etapa lá, mas doida pra voltar pra Sim, pra divisa. voltar. Sim. Já o seria. seu caso, não. Só vai, né? Por favor. Que massa. Claudinha, o papo foi bacana, hein? Foi. Gostou? Gostei. Viu que o Policice aqui é bacana de gravar, Não, é pô? bacana demais. Eu já escutei alguns, faz a gente relembrar que boas bacana. coisas. Cabandresa, a Claudinha, que fala pra 80 mil pessoas, tava assim, eu não sei falar no microfone. Olha Gente, só. não. Com não. vergonha. Pelo contrário, daqui a pouco ela vai fazer o podcast dela. Escuta o que eu tô dizendo, tá? Podcast específico sobre concursos. Não vai demorar, tá, Claudinha? É isso aí. Cara, mas, novamente, muito obrigado. E da mesma forma que as pessoas estavam pedindo muito, mas não é só por isso. Você sabe muito bem, quando eu comecei o podcast, eu já comentei com você do nosso desejo de receber você aqui no nosso trabalho, né? Nosso pequeno trabalho que a gente tá fazendo. E que eu tô colhendo também um pouquinho do que você já colhe, né? De às vezes você tá influenciando positivamente a vida das pessoas. Isso realmente não tem preço. E assim, a sua história também, ela é uma inspiração para as pessoas, tanto as pessoas que estão ouvindo, tanto pra gente aí. Eu quero te agradecer muito bem e as palavras são todas suas, Claudinha. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em receber vocês aqui. Trouxe Cabandresa, a gente conhece tanto tempo no que vem na minha casa. Né? Então são oportunidades que a vida dá. É mesmo? Que irada. Então são oportunidades. Espero que gostem. Foi gravado com muito carinho pra vocês, tá? Então um abraço a todos. Quem quiser, siga lá, Claudinha G. Dias. Sim. E é isso, gente. Tamo junto e fiquem com Deus. Ai, show de bola. Cabandresa, muito obrigado por compor essa bancada bacana, esse papo bacana com a Claudinha. Mas que você vê, o universo da polícia, ele transforma a gente ao ponto da gente ter experiências muito diferentes e sempre complexas, né? Você vê, a sua história, mesmo você sendo o tema principal, digamos assim, desse episódio, a Cabandresa também pode estar contribuindo, justamente porque o nosso serviço ele é muito complexo, né? E saiba que a senhora também é muito bem-vinda. E vocês topam fazer um episódio só sobre policiais femininas? Com certeza. Com certeza. Cabandresa, muito obrigado. As palavras são todas suas. Eu que agradeço. Com certeza é um prazer estar falando aí da Claudinha, que é um destaque lá no batalhão, é uma referência. Verdade. Em todos os sentidos, né? Um incentivo aí para pelo menos 80 mil pessoas. Então, eu que agradeço estar aqui hoje. Show de bola. Então é isso. Eu não tenho mais o que dizer
senão a gratidão a todos vocês que estão ouvindo o Policista, estão compartilhando, e também vocês que acompanham também o trabalho tão bem feito, que é o trabalho da Claudinha. Gente, não deixe... Se caso vocês, que eu acho muito difícil, né? Vocês não sejam um dos 80 mil, cara, vai lá acompanhar, porque o trabalho dela tá um trabalho muito bacana. E é isso mesmo, eu vou deixando aqui. Cara, tenha um excelente 2021. Nesse primeiro dia do ano de 2021, olha, eu espero que realmente o nosso Brasil melhore cada vez mais aí com essa doença que acarretou a gente aí em 2020. E que você realize seus sonhos também. E claro, contando sempre com o nosso Policis, você sempre ouvindo, você sempre compartilhando, porque essa ajuda é o que permite a gente continuar lutando aí, entregando um conteúdo bacana. Então é isso, sem mais delongas, fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.